Aba 8. 30 de outubro de 2018. Bem, a aba se expressa no coração do coração de cada um, na ressonância do amor, na ressonância do absoluto e na ressonância do um. Queridos filhos do um, continuaremos portanto as nossas conversas, os nossos testemunhos, as nossas perguntas. Estou a ouvi-los. Pergunta. Amado Aba, gostaria de saber o que pensa sobre ver pornografia e as pessoas que a verem. Muito obrigado pela sua resposta. Amados, tudo que diz respeito à esfera sexual pode ser considerado, esquematizando, em dois aspectos. O lado transcendental que conduz ao coração, especialmente dadas as circunstâncias atuais da Terra e, é claro, tudo que diz respeito ao vício, aos impulsos. Isto corresponde ao início de certas atividades chamadas chakras inferiores. Qualquer pessoa que esteja livre de qualquer desejo, de qualquer paixão, de qualquer vício, pode, naturalmente, olhar para o que lhe agrada. O vício é outra coisa. Ele reflete a persistência, apesar do estado vibratório que pode ser experimentado, de certos elementos de impulso. Mas eu lhe asseguro, o simples fato de fazer a pergunta simplesmente mostra que você está ciente disso. A aba não tem nada em que pensar, o principal é a iluminação que lhe dá através da sua experiência, do que satisfação que lhe dá, ou do qual é o elemento vergonhoso que pode possivelmente incomodá-lo através dele. Obviamente, além da possível patologia, há sempre um lugar dessa noção de falta, dessa noção de incompletude, que é de fato a verdade real do vício de qualquer tipo. Assim, a aba não pensa nisso, todos são livres, todos se veem hoje, no auge de sua percepção, no auge de sua experiência, e no auge das reações que vive nele em relação a seus vícios. Não tenho nada em que pensar, condenar ou encorajar, simplesmente, como observam, a ser como vocês. Não para lhe dar uma opinião ou julgamento, mas para se perguntar claramente o que está acontecendo na intimidade deste impulso sexual. De agora em diante, e aproveito esta oportunidade para explicar muito brevemente, o ato sexual, por causa da anomalia primária, permaneceu na maioria das vezes no nível da esfera sexual. Muitos de vocês viveram uma relação sexual diferente nos últimos anos, mesmo sem experimentar a noção da chama gêmea, onde a energia e a consciência, em vez de focar no que se chama os dois chakras inferiores ou chakras, subiram para o coração. A sexualidade chamada sagrada ou tantrismo, não importa como você a chame, mesmo na alquimia taoísta da sexualidade, é uma troca. Esta troca não é nem violência, nem dom, nem recepção, mas sim a alquimia profunda de um ao outro que conduz, além do prazer, à plenitude do coração. Este deve ser o caso de toda a sexualidade assim que a anomalia primária não estiver mais presente. Assim, viver a relação sexual ao nível do coração acaba com o impulso, acaba com o desejo, mas deixa uma sexualidade que eu descreveria como livre, que não é induzida pelo impulso, pelo desejo ou por alguma falta ou insatisfação, mas é apenas a integridade do coração. É claro que não se trata de afirmar que alguém que possa experimentar isto hoje, por causa dos próprios hábitos comportamentais que se desenvolveram extensivamente neste mundo, que vive através da sexualidade. O fato de podermos falar sobre isso livremente e propor este tipo de questão, mostra que o seu aspecto vergonhoso desapareceu. E, na verdade, não faz sentido conceber qualquer vergonha, ou mesmo, diria eu, qualquer culpa ou responsabilidade. Todas as distrações neste mundo, sejam elas quais forem, existem aí apenas para entretê-lo, e de uma forma mais oculta, se me permite dizê-lo, para evitar que você pense no essencial, isto é, em quem você é. É isso que é importante. Não é nem mesmo a própria dependência, seja ela qual for, mas muito mais o que ela reflete em termos de uma certa falta, que não é mais uma lesão hoje em dia, mas apenas um hábito, e isso, devo especificar, em alguma dependência.
A partir do momento em que confias no teu coração, a partir do momento em que confias no que realmente és, mesmo que seja desconhecido para ti, dadas as atuais circunstâncias da Terra ao nível da luz, a maioria das vezes te permite ultrapassar estes problemas sem esforço, sem dificuldade, ou face a face contigo mesmo. Lembre-se, e especialmente desde alguns dias depois da alegria, esta alegria se sobrepõe ao seu estado de ânimo pessoal, quer se trate de vícios, impulsos ou conflitos não resolvidos, não importa, porque a luz através de sua inteligência, assim que você se libera da culpa, responsabilidade ou noção de estar envolvido nele, eu te lembro que o vício diz respeito apenas à pessoa, mas não diz respeito ao que você é na verdade. Portanto, se você é verdadeiramente quem você é, além de qualquer barreira e forma, se você aceitar este princípio, mesmo sem vivê-lo, não há razão para que qualquer vício continue além de algum tempo. A intensidade da luz, a intensidade da iluminação experimentada no palco deste mundo, tanto individual como interativamente, tanto a nível social, como a nível político, como a qualquer nível, como vos disse, substitui a relação com a ressonância e a confiança. E assim põe em movimento, sem o seu conhecimento de livre vontade ou sem a sua própria percepção, a relação coração a coração, que é a única que é verdadeira, justa, eterna e que nunca passará além dos mundos. Amado, você pode continuar. Pergunta. Amado Abba, pensei ter ouvido Jean-Luc Caillou dizer há pouco que, quando estamos no absoluto, podemos jogar. Pensei que seríamos como numa espécie de transe de alegria onde soa calma, onde nada acontece. É este o caso. Obrigado desde já pela sua resposta. Todos os jogos dentro da criação foram jogados, sem exceção, por cada um de vocês. Sendo um no outro, as linhas do tempo que você pediu emprestado, que você chama de suas vidas passadas neste mundo, não têm mais substância do que a ilusão deste mundo. As leis da alma implicadas pelos arcontes não são as leis do espírito. A verdade não conhece o karma, a verdade não conhece a alma, a verdade não conhece um mundo e não conhece nenhuma história. A verdade o libertará, a verdade o libertará de qualquer necessidade de expressar a experiência da consciência, porque você já passou por ela em sua totalidade, em todas as dimensões e em cada mundo. Isso aconteceu fora do tempo e do espaço, no momento inicial, devemos chamá-lo assim, o primeiro impulso da consciência. Você não precisa se preocupar com nada, eu disse repetidas vezes, na medida em que, quando você experimenta este estado de felicidade, este estado de beatitude, que até transcende até mesmo a alegria ligada ao corpo, e ao que você experimenta neste mundo dentro de você, simplesmente não existirá mais. Não pode haver falta, não pode haver desejo, a inveja, o desejo por qualquer coisa relativa a qualquer mundo ou qualquer origem ou linhagem estelar, desde o momento em que a beatitude e a êxtase estão registradas. O ciclo está completo, o alfa juntou-se ao ômega, como eu disse de forma diferente, o filme é rebobinado e você chega ao início do filme. O filme é o que é rebobinado, não se trata de destruição ou decadência no sentido de que se possa ouvi-lo como pessoa, já que a criação foi um sonho, e esse sonho teve lugar fora de qualquer tempo e espaço, tendo sido impactado ao nível de diferentes camadas da consciência, pensamento e densidade. A partir daí, esse tipo de questionamento, como anteriormente em relação ao fim ou à nova terra, já não representam qualquer interesse, a partir do momento em que você vive, em momentos, até mesmo uma alegria fugaz, ou às vezes, apenas momentos de paz que não correspondem a nenhuma circunstância das vossas vidas e que ainda estão aí, então nesse momento, a luz, individualmente, venceu. Já ganhou coletivamente, já passaram muitos meses ou mesmo anos desde que lhes dissemos que tudo foi realizado, que a Terra havia sido liberada, que a ascensão da Terra havia começado. Agora você está na realidade deste mundo, vivendo-o. Não se preocupem com mais nada, como eu disse antes, exceto com o momento presente.
Tente ficar disponível e livre por enquanto, qualquer que seja a sua ocupação. Encontre tempo para si mesmo, e isso é o suficiente. Todo o resto, repito, não para vos convencer, mas para vos encorajar a testar por vocês mesmos a realidade de que tudo é automático e que tudo é espontâneo em relação à luz. Este não é o caso, naturalmente, nas atividades de sua pessoa, mas não misture os dois. Mesmo que seja dentro desta pessoa que ambos se realizam. Os dois são comuns, como eu disse, mas você precisa entender que dentro da sua vida, no decorrer de seus dias, que o que é da ordem ordinária é tão gratificante quanto aos momentos de paz, como momentos de beatitude. Você não poderá mais fazer nenhuma diferença, quanto mais os dias passarem, entre o ordinário, o efêmero e o eterno. Vocês serão reunificados através deste corpo a si mesmos, à verdade e ao absoluto. Será síncrono para todos nós a partir do momento em que o evento ocorrer. Todo o resto é apenas uma projeção. Finalmente hoje todo o resto, comparado à alegria, é absolutamente inútil para você. É por isso que sempre insistimos na simplicidade, na humildade, na evidência e na transparência, nos 4 pilares do coração, na fluidez da unidade, em suma, em todas estas palavras que vos foram propostas, que não são conceitos, mas uma experiência que devia ser vivida na época como agora. Não há nada além do momento presente, não há nada além do amor, não há nada mais necessário. Porque é aí que você está em casa, mesmo que a consciência de hoje ainda possa hesitar, mesmo que a perceba, ainda possa rejeitá-la ou desviá-la. Esta diversão não pode durar muito, porque a evidência do amor é imposta a todos, de forma vivida e não mais em conceito, e não mais através de religiões, ensinamentos ou grupos, ou qualquer outra pessoa, mas em si mesmo. Quer seja no casal, quer seja em alguma relação, eu disse e repito novamente, a relação torna-se ressonância, a relação torna-se confiança, não é uma comunicação, mas sim uma correspondência entre o efêmero e o eterno, entre cada efêmero, entre cada eterno. É assim que, como eu disse, você faz o evento acontecer por si mesmo. Não é uma ação, não é uma vontade, porque você não pode encontrar nenhuma vontade nela, exceto por se estabelecer na vontade da luz, ou seja, por desaparecer de si mesmo, no nível de qualquer vontade, ou seja, ela poderia ser chamada confiança, fé, certeza, mas é apenas a verdade, nua, crua, cuja evidência está batendo à sua porta. Todo o resto está apenas de passagem, a tua vida, os teus pensamentos, os teus relacionamentos. A ressonância, por outro lado, permite pôr fim ao mito da criação. É o que você faz, é por isso que é inexorável. Para quem já provou a alegria ou a paz, ou agora a felicidade ou a beatitude, ainda pode fazer perguntas sobre qualquer futuro. O momento presente enche tudo, enche-se de amor, enche-se de vida, enche-se de verdade. Todo o resto só pode estar errado, mesmo ao nível da história, mesmo ao nível dos acontecimentos. O grande acontecimento é a ressurreição. Ainda que este acontecimento, que já começou há mais de 10 meses, ainda não tenha sido plenamente reconhecido por toda a humanidade. Você não tem mais nada com que se preocupar senão alinhar-se neste momento, alinhar-se consigo mesmo, além de qualquer referência arquetípica, não esquecê-las, não negá-las, não negligenciá-las, mas, eu diria, realizar a totalidade de sua liberdade que não depende nem de um salvador, nem de uma mãe criativa, nem de Abba, nem de ninguém mais. Este é o face a face da verdade, que vai muito além de simplesmente confrontar quem você realmente é, e quem você acredita que é, mas que restaura a verdade nua e crua. Todo o resto é apenas um palco do teatro, deste mundo ou de qualquer outro mundo. Mas vos lembro que não sois nem o ator nem o espectador, e não há teatro. Era um jogo e você só pode concebê-lo assim. Não faltará absolutamente nada para ninguém na conclusão da êxtase. Ninguém poderá se opor à verdade, pois a verdade é o gozo absoluto, porque a verdade é a eternidade, é a verdade que nunca passará.
Você simplesmente a esqueceu pelo que aconteceu nas circunstâncias históricas desta terra. Mas nunca poderia lhe tirar isso permanentemente. Porque mesmo dentro do confinamento, a vida está presente. Mesmo dentro do confinamento, a beleza está presente. O confinamento foi mais ao nível dos seus pensamentos, das suas concepções e, portanto, refletido no seu potencial criativo dentro deste mundo como uma realidade. É esta realidade que os arcontes conduziram e que também lhes trouxeram, o que quer que você diga, a esta consciência, sobre o sofrimento deste mundo, da sua ilusão e que lhes fez esperar por um mundo melhor, que lhes permitiu de certa forma colocá-los no caminho da vibração, ao nível dos pensamentos, em direção deste momento presente. Hoje, ele é acessível em sua totalidade e à vontade, sem nenhum pré-requisito, sem nenhuma condição. Isso é liberdade. E a liberdade não está em nenhum outro lugar, porque está totalmente aqui. Não depende de você, não depende de nenhum acontecimento, nenhum mundo, nenhuma confederação intergaláctica dos mundos livres, nenhum salvador, nenhum mestre e absolutamente nada exterior a ti. Ainda repito, tudo, absolutamente tudo que diz respeito à vida, à criação, ao sonho da criação e aos arquétipos, sejam eles quem forem, estão todos sem exceção, presentes em você desde sempre. Amados. Pergunta. Abba, pode nos explicar este desejo que afeta muitas das nossas irmãs e irmãos neste momento, o de não nos sentirmos bem em nenhum dos lugares habitados, em nenhum lugar, de uma forma mais ou menos permanente. Amado, há apenas uma morada, a da beatitude absoluta. Todo o resto é apenas um lugar de passagem. Naturalmente, agora que a verdade está presente, mesmo que você ainda não a esteja vivendo na superfície desta terra, o campo zero do tempo zero é acessível a todos. E mesmo que você não perceba, mesmo que você não experimente a alegria, é claro que só pode haver um sentimento de não estar em casa, mesmo que você esteja vivo, mesmo que você esteja na vivência. Este sentimento é muito real. Não se destina a lhe fazer sair do lugar onde está, certamente não, nem de lhe fazer viver que não esteja em casa, e não em nenhum outro lugar senão no seu coração, onde soa amor. É a única verdade, é a que você está enfrentando neste momento, que você está descobrindo, que você está vivendo, que você está aceitando ou que você está procurando. O mundo é apenas o resultado do amor, mesmo no seu confinamento, apesar do sofrimento, apesar de tudo o resto. É vivendo isto que você se reconhece nisto, e que você nunca mais pode julgar, que você nunca mais pode condenar novamente. Você aceita a liberdade de cada pessoa, e você não pode estar preso, nem em uma relação, nem em um lugar, nem em ninguém, nem em qualquer movimento. A verdadeira liberdade já começa com o alívio de tudo que era denso neste mundo. Muitos de vocês vivem este despertar há mais de 30 anos. Mas o despertar não é a verdade, de fato você sempre esteve acordado, você simplesmente esqueceu. Isto é o que é natural e o que se revela hoje. E você percebe isto. Até há pouco tempo, inúmeros oradores o apoiaram, abriram o seu caminho, a sua vibração e a sua experiência. Era essencial, desde o início deste ano, que cada um de vocês se encontrasse inteiramente dentro de si, sem ver em um arcanjo, em uma mãe geneticista, algo externo a você. Toda a pedagogia e estratégia da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e da Luz, apenas jogou este jogo. Isto é para aproximar, a cada ano, cada vez mais do essencial, para lhes mostrar que não era apenas este corpo, aceitar que nunca foi este corpo, e que nunca esteve em nenhum mundo. Esta revelação é brutal para muitos de vocês hoje em dia, mas esta revelação não é uma revelação externa. Não é porque eu digo que você deve aderir a isto, é porque você está vivendo, e não há outra alternativa, que você só pode entendê-lo vivendo, e não antes.
É neste sentido que não vale a pena querer dialogar, discutir ou trocar, mas sim entrar em silêncio, em ressonância e confiança, para transcender e ampliar a relação, qualquer que seja a sua natureza. É a única forma de encontrar a liberdade. Quer se trate do ente querido, quer se trate de um inimigo, quer se trate de uma criança, do pai ou de todas as circunstâncias da vida efêmera. Você não tem de fugir de nada, você não tem de deixar nada, exceto você mesmo, como pessoa e como história. Amado, continue. Pergunta: podemos considerar que estamos no 7º dia do Gênesis, o dia mais frequentemente traduzido nas igrejas como "E Deus descansou"? Risos. Cuja tradução seria "E Deus se retirou", segundo Annick de Souzenelli. Voz: essa é uma pergunta. Deus não pode tirar isto. Oh Deus, não estou a falar de Aldabaoth, claro, estou a falar do princípio da luz. Não há Deus. No entanto, Deus não pode removê-lo. Eu uso o Deus não no sentido ocidental, mas no sentido original. É um pseudo-criador. Não pode haver criador. Mesmo Abba nunca foi um criador de nada. Simplesmente acompanha a criação, como cada um de vocês, nada mais nada menos. Portanto, não há dúvidas quanto a isso. Deus está em toda parte, a luz está em toda parte, assim como você está em toda parte, pois você também é, e você é tanto outro quanto você é. E acima de tudo, você é tanto seu pior inimigo quanto você. Aceitar isto, viver isto, é ser livre. É por isso que Jesus disse: se fores atingido, dá a outra face. É por isso que ele disse que você tinha que perdoar seus piores inimigos e, acima de tudo, amá-los mais do que os outros. Porque eles são apenas você em outros momentos, e eles estão apenas aí como um pretexto, em sua própria atuação. Nada mais nada menos. Mas você não pode vê-lo no momento, exceto se estiver inserido no momento presente. Você só pode vê-lo com atraso, o que, é claro, cria sofrimento. Porque antes de reconheceres isto, alimentas pensamentos, uma animosidade, que é natural e normal neste mundo, entretanto não tem sentido na verdade. Portanto, não vou responder a este conceito desta pergunta, porque vem da Bíblia. No princípio era Verbo. Antes do Verbo, o que havia? Nada. O todo. A criação não é linear, não há 7º dia. Isto é simplesmente simbólico. Naturalmente, o número 7 está relacionado com certas especificidades. Mas não vou entrar em numerologia ou simbologia numérica. Você não precisa mais disso. Você só precisa da verdade, porque é ela que o liberta, e o liberta de qualquer conceito, de qualquer forma, de qualquer questão. Estar vivo, seguir as linhas mais fluidas, aceitar o que a vida te oferece, assumindo, mesmo que não tenhas a certeza, que o que acaba de acontecer não é bom nem mal, que é apenas a visão externa, através do sofrimento experimentado, que te faz dizer estas palavras. Se não sofresse com isso, nem sequer o veria. No meio da beleza, no meio da verdade, além deste mundo fechado, não há sofrimento. A vida é beleza. E isto, para citar também o que uma irmã artista disse antes, não pode deixar nenhuma amargura. Porque o que você acha que não experimentou, através de projeções sobre uma nova terra e um novo mundo, já foi experimentado. Há apenas o momento presente, há apenas tempo zero. Todo o resto só passou, e está agora a passar aqui mesmo neste mundo. A verdade te libertará, ela liberta você. Liberta da ilusão de ser uma pessoa, da ilusão de fazer parte de um universo e não de outro. Ela permitiu que o jogo chegasse a um certo estágio, mas todo o jogo deve terminar um dia. Você é todos os jogos, e você passou por todos eles, sem exceção. E isto está agora a ser revelado. Na íntegra. Amados, continuemos. Vozes. Existe alguma pergunta oral? Se não, continuaremos com outras perguntas escritas. Então, é um testemunho.
Ontem à noite, sonhei que estava grávida, pronta para dar à luz, enquanto, ao mesmo tempo, a Merkaba no coração estava muito ativa, assim como os sons. Obrigado. Isso é um testemunho ou uma pergunta? Voz. É um testemunho. Está bem. O parto, é claro, é simbólico, é o nascimento de si mesmo. O parto no material é feito através do colo uterino. O parto na verdade diz respeito ao coração, mas também à esfera causal, isto é, ao chakra da garganta. Não tenho mais nada a acrescentar, este nascimento descendente é apenas a tradução do nascimento que vai acontecer da verdade, que já estás a experimentar. O cérebro, a consciência efêmera, a consciência do sonho, lhe trará imagens simbólicas. Como sabem, muitos de vocês estão sonhando com coisas especiais nesse momento. Mesmo aqueles que já não sonhavam, às vezes sonham. Pelo contrário, aqueles que tinham sonhos que eu descreveria como disparates, refletidos apenas no dia passado ou mesmo no dia seguinte, não têm substância. Quem sonhava muito sonha menos, quem não sonhava, sonha um pouco, é apenas um sonho, mas ainda te informa sobre o que está acontecendo na alquimia do teu coração, na fusão do ser e do não ser. Podemos continuar. Testemunho. Olá, Aba. Há muito tempo que o ouço e leio. Creio que sou um buscador espiritual que não tem preferência do caminho a seguir, apenas pela informação que me devolve a minha liberdade, alegria, vida. Eu só guardo o que ressoa em mim, o que fala ao meu coração. Se eu entendi corretamente, essa busca era apenas uma fuga de uma realidade dolorosa e difícil. Eu não desisto de descobrir quem eu sou. Muitos véus caíram, eu sinto as várias vibrações, às vezes intensas, ou tenho visões que não são compreensíveis, como você descreve, quando estou em silêncio. Mas não dou nenhuma importância a nada disso. Tem toda razão. Testemunho, continuação, e pergunta. Devo admitir que eu não vivo a alegria, que não tive um mínimo de êxtase ou beatitude. Os vários testemunhos apenas realçam um sentimento de exclusão. O que é que eu não vi, não ouvi, não entendi? Nada. Pergunta, continuação e fim. Onde está a minha responsabilidade? Já foi dito, simplesmente, a linha do tempo é sua, não há concorrência, não há primeiro, não há último. Na cinética da abertura da consciência, presente entre aspas há mais de 30 anos, há exatamente 34 anos, tem visto diferentes cenários ocorrerem. Como explicado, cada um de vocês tem uma linha do tempo diferente que junta ao tempo zero. Mais e mais de vocês estão se juntando ao tempo zero, então não se preocupem, também aí vocês vão verificar muito em breve, mas aconselho apenas uma coisa. Parem de pensar em vocês mesmos como um buscador espiritual, aceitem-se como a verdade inefável da beleza, não dependentes de nenhum mundo, nenhuma circunstância, nenhuma vibração e nenhuma visão. Também é apropriado que vocês passem por isso porque a visão é efêmera, porque a vibração que os levou à supraconsciência, e removeu os véus, não lhes permite remover o último véu. O véu, o derradeiro véu, está ligado apenas ao sacrifício e à ressurreição. Isso não significa que você não se sacrificou, não significa que você não entendeu algo ou experimentou algo. Aceite que tudo está estritamente no seu lugar certo. E além disso, os testemunhos de todos os irmãos e irmãs, é claro, você ouve, não estão aí para suscitar qualquer ciúme, ou qualquer pergunta sobre do porquê isso não é vivido, mas para criar precisamente esta tensão ao abandono, como eu disse, pela ressonância que está ocorrendo agora, para iluminar sua Merkaba interdimensional pessoal. E nesse momento, você não se colocará mais a questão das vibrações, não se colocará mais a questão do que você vive ou não vive. Você será a vida, e isto é suficiente. Silêncio. Amado, vamos continuar. Participante.
e como acolher um sofrimento permanente que ocupa todo o espaço, e atrai a atenção o tempo todo. Amado, vou responder muito simplesmente e aqui, de uma forma muito prática. O sofrimento, para muitos, deve ser superado. É claro que, para muitos de vocês se perguntam quando tem sofrimento crônico, especialmente quando isso afeta o corpo e a própria consciência, como você diz. Hoje é muito simples, você tem a possibilidade de vivê-lo permanecendo em repouso. E eu tive a oportunidade de explicá-lo a respeito da consciência nua, mas eu explico hoje, não para a consciência nua, mas para a verdade acessível a todos. A partir do momento em que você está imóvel, sem atenção, em posição estendida, basta cruzar as pernas nos tornozelos, em qualquer direção, para reativar o fluxo da onda da vida localizada sob seus pés, e subindo pelas costas até o sacro. Você pode usar suas duas palmas das mãos nas portas das dobras da virilha, precisão e profundidade. Você não tem nada a pedir, simplesmente para deixar o plano da vibração, o plano da inteligência da luz, desdobrar-se, e você será imediatamente conectado ao coração. Por outro lado, o mecanismo que você descreve como uma espécie de questionamento sobre a experiência de irmãos e irmãs, não existe no sentido de uma competição ou para se medir, ou uma aferição, ou de se comparar, mas simplesmente para entrar no mecanismo, do qual venho falando há 2 dias, a realidade, o fenômeno, da ressonância e da confiança. Ressonância e confiança, em outras palavras, tornam possível se instalar no coração do outro ser, como do não ser, a partir do momento em que você se solta. Sempre lhes foi dito que eram vocês que estavam dando este último passo. Mas hoje vocês são suficientemente numerosos a terem realizado e a viver este último passo. E há uma contaminação, como eu disse. O que era verdade há uma semana atrás, já não é verdade hoje. Porque agora, a partir do momento em que você deixa ir, a partir do momento em que você permanece imóvel, silencioso, em uma das técnicas que acabo de lhe dar agora, então a verdade só pode ser revelada. A partir do momento em que você não questiona, e a partir do momento em que você não permanece em meditação, mas consegue permanecer, apesar do sofrimento, neste estado de vazio do corpo, onde a sensibilidade, como expliquei, isto é, a percepção do seu corpo se extingue, seja pela vibração, seja pelo fogo ou pela ausência de sinais que o informem da posição do seu corpo, a partir daí, a luz pode trabalhar sem você, e sem sua pessoa. Uma vez que isto é o que vocês são a luz, e ambos são anteriores à luz. Não há necessidade de mais nada, não há busca espiritual, não há energia, não há vibração, não há palavras, não há nada. Realmente. Não é um trocadilho. Não há necessidade de nada. Por mais que você pense que precisa de alguma coisa, você não pode vivê-la. Esse é o sacrifício. E o fato de você ter incontáveis irmãos e irmãs que viveram esta ressurreição, qualquer que seja o estágio, faz você ver, não algo que está longe, não algo que você não vive, mas simplesmente algo que você não reconheceu. E para reconhecê-lo, você só tem que desaparecer de si mesmo. E quando digo desaparecer de si mesmo, não se trata de atentar à sua vida, ou mudar alguma circunstância externa. Eu lhe dei uma receita muito simples, que não é um protocolo ou um ritual. Fique imóvel por alguns momentos, cruze os tornozelos com as pernas estendidas, possivelmente coloque as palmas das mãos nas dobras da virilha, e deixe ser o que é, isso é tudo. A Merkaba, além disso, pessoal interdimensional, está ativa entre um número cada vez maior de irmãos e irmãs. Não são as vibrações correspondentes às estrelas, é simplesmente o desdobramento dos 4 Oyota Kodesh pelos 4 triângulos elementares. Mas não importa quais sejam os nomes, o importante é que você viva a consequência disso, e que não esteja apenas interessado em vibração, visões, energia ou qualquer outra coisa.
Quanto mais você aceita estar nu, sem suporte visual, sem suporte vibratório, sem suporte energético, e sem qualquer quadro de referência ou conhecimento, você está livre neste momento, é instantâneo. Não se afastem do que acreditam que são, e do que realmente são, não o vejam como um caminho ou uma busca, mas real e concretamente como um abandono à luz, como um relaxamento. Evite a palavra sacrifício, se lhe assusta, pois a maior parte da ressurreição ocorre antes do sacrifício. A ressurreição te leva espontaneamente a sacrificar-se através da iluminação. Você não é nem mesmo a sua consciência ou desta pessoa, nem mesmo a supraconsciência. Você está na origem da consciência, que é alegria, que é beatitude e felicidade. Nenhuma visão pode levar você até aí, nenhuma vibração pode levar você aí. Apenas o que você é revelado a você. Portanto, esta é também uma questão, como diria Bidi, de ponto de vista, de localização de onde você olha, e onde você mora. Já disse e repito novamente, tudo que lhes ajudou em termos do que chama espiritualidade, mesmo que tenha sido real e concreto, mesmo que, por exemplo, os dados históricos, os dados vibratórios que experimentaram, sejam por esta via ou por outros meios, tenham sido úteis. Mas em algum momento, como sabem, o que foi útil, mesmo dentro do efêmero, já não é mais. Porque tudo passa, e por outro lado, você não passa. É isto que tens de fazer, é isto que tens de experimentar. Mas você não pode se preocupar com nenhum conceito para isto, e especialmente, sem visões, especialmente sem vibrações, exatamente o que você é, lá, agora mesmo, despojado de tudo. Porque é por ser despojado de tudo, por aceitar ser nada, real e concretamente, por não depender mais de qualquer visão, programa ou energia, a verdade é revelada na sua totalidade, com evidência e facilidade. E aqui você está realmente observando que havia, acima de tudo, uma necessidade de não fazer nada a respeito disso. E insisto nesta noção de simplicidade. Porque todos aqueles que o experimentaram, podem testemunhar sem qualquer dificuldade. Você só pode rir de si mesmo, porque a vida aqui como em qualquer outro lugar é apenas uma grande explosão de riso, qualquer que seja o aparente sofrimento. Compreendo perfeitamente que, ao nível da pessoa, os elementos da consciência corporal podem ser um freio, simplesmente pelo desvio da energia pela sua atenção. Uma vez que pensa na sua dor, você pensa no seu sofrimento, pensa nas causas. Mas hoje, no que diz respeito à luz, esqueça tudo isso. Isto não significa que você não deve ser tratado, não significa que você não deve ver as pessoas competentes. O que eu estou simplesmente lhe dizendo, é que há outra camada além daquela esperando para aparecer. Isso não isenta de cuidado, mas lhe coloca nas condições, como você diz, de acolhida e de abandono, de sacrifício e, finalmente, de beatitude. Silêncio. Amado participante, pode nos explicar, Abba, esta posição do corpo quando a beatitude se instala? O corpo move-se automaticamente para uma determinada posição, as pernas se esticam e se estendem, e os braços estendidos em ambos os lados do corpo se afastam também, do corpo. Para você isto acontece assim, não é uma constante. Mas, no entanto, como você está falando do que está acontecendo com você em relação a essa bem-aventurança, a partir do momento em que essa beatitude circula em você, a posição dos braços estendidos a 90 graus e pernas estendidas, lhe permite reunir, não os 3 em 1, mas o movimento da vida, ou seja, os 5 em 1. Isso era chamado de os 5 movimentos na medicina chinesa. Cabeça, mão esquerda, mão direita, pé esquerdo, pé direito.
Se você reproduzir esta roda com seu corpo, e nós usamos as posturas do corpo durante anos, na época do casamento celestial, e depois através do yoga da unidade, o yoga da verdade, através das bênçãos arcangélicas, um conjunto de protocolos, porque era formal, um conjunto de técnicas, de práticas que o levaram à supraconsciência. Portanto, hoje em dia, tudo isso não está ultrapassado, tudo isso ainda é válido, mas penso sinceramente que temos algo mais para fazer do que isso, temos de ser verdadeiros no momento, e isso é tudo. É óbvio. Olhe para os testemunhos de irmãos e irmãs, qualquer que seja o seu caminho anterior, aqueles que descobrem e vivem este nada, sabe que não lhes falta nada, porque são tudo, não sendo nada aqui. Todo o resto é apenas um filme, todo o resto é apenas uma distração. Beatitude, alguns de vocês vivem em momentos privilegiados de vibração, claro, estando em repouso. Mas verão como com a alegria e esta beatitude se tornará a vossa natureza, se o tempo que é contado nos permitir fazê-lo. Nesse momento, compreenderão a ilusão da criação, porque a beatitude, como dissemos, assim como a alegria, tomam tudo e, tomando tudo que se tornarão nada. E ao se tornarem nada, vocês descobrem que são uns aos outros. Que são os mundos. Que são os universos. Que são a primeira causa, e que tudo isso é apenas passageiro, e não representa qualquer substância em relação à alegria ou beatitude, que não depende de nenhuma razão e, portanto, é simplesmente sua natureza essencial além de qualquer mundo. A junção, o que chamei de fusão do ser e do não ser, ou se preferirem, a fusão entre o que acreditam e o que realmente são, é atualizada em cada um de vocês e até mesmo, e especialmente, naqueles de vocês que dizem que não estão experimentando nada. É precisamente vivendo naquilo a que você chama uma questão de não viver nada, que criará esta tensão para o abandono. Nesse momento, quando você tiver esgotado todas as estratégias, tudo que lhe restará será acolhida, somente a verdade. E vai muito depressa, e vai cada vez mais rápido. Muitos elementos pontuarão sua vida, porque você notará que a partir do momento em que você está na verdade, mesmo que não seja a beatitude, mas simplesmente, eu diria, a percepção no seu peito, para aqueles que o sentem em qualquer aspecto. Seja simplesmente a opressão, a sensação de um buraco negro, a percepção da coroa ascendente ou qualquer outra coisa, a respiração do coração, por exemplo, o canal mariano que une ao coração, já não lhe importa. Porque nesse momento, você vai experimentar que a coisa mais importante não é a vibração, nem a visão, mas apenas a alegria e a beatitude, e que isto realmente e concretamente o preenche. E não se esqueça do efeito da ressonância, o efeito que não é comunicação. Não estamos aqui a comunicar, estamos aqui a ressonar e a conectar através da confiança e não da relação. Estamos libertando por esta ressonância. Cada um que se liberta, liberta o outro, você não precisa saber quem é, você não precisa ter nenhuma intenção, só de vivê-la, o resto não é realmente feito por sua vontade ou por sua ação, mas pela inteligência da luz. Silêncio. Amado, vamos continuar. Voz. Às vezes sinto que estou perdendo a cabeça, é quase uma loucura. Tenho medo, porque muitas coisas surgem em mim, muita tristeza. Em momentos como esse, eu valorizo o que as pessoas pensam de mim ou o que eu acho que elas pensam. Isso gera muito sofrimento, a ponto de não saber mais o que sou, ou quem eu sou, e se os outros têm razão. Ou seja, sinto que não valho muito. Bem, quando você não vale nada, então você está livre. É o jogo da ressonância. Você não sabe mais onde você está, você perde seu rumo. Haverá apenas um marco à esquerda, o que está no centro do seu peito. Já o disse e o repito, seja qual for a intensidade, hoje, do que está a passar, agradável e desagradável, são apenas as circunstâncias que o levam à verdade.
Estabelece-se no seu coração, diz a si mesmo, são os seus próprios pensamentos que lhe colocam nesse estado. Você não pode pensar com o coração não pensa. Da mesma forma, você vê onde você carregou o polo predominante. O polo predominante aqui também é a cabeça. Nem sequer estou a falar da mente, estou apenas a falar de pensamentos, concepções. Esqueça tudo isso. A partir do momento em que você está inclinado, se assim posso dizer, para um momento presente, não o momento presente de sua vida com suas circunstâncias dolorosas, mas o que pode ser neste momento presente no meio do seu peito, ou neste tempo zero, ele se revelará para você. Mas enquanto você se alimentar, você mesmo o diz, de seus pensamentos não o levarão a lugar algum. O pensamento é útil neste mundo para agir, mas não para a luz. A luz não precisa de pensamento, nem de plano, nem de estratégia. É disto que se trata a vida. Assim é como você não é mais sua vida, e se torna vida. E as forças de resistência, de atrito, que o sofrimento representa, seja na cabeça ou no corpo, são precisamente o pretexto para que a luz venha a iluminar e a substituir esse fogo de fricção pelo fogo da verdade. Isto é válido para cada parte do corpo, é válido para sua consciência, é absolutamente válido para tudo. Isto tinha sido chamado, os recordo, de pôr o amor à frente. Mas aí, você não tem que colocá-lo na frente ou atrás de você, porque você é, e isto acontece no coração do seu coração. É outra camada, é algo diferente e ainda assim tão unitário. É vivendo isto que compreenderás verdadeiramente, aceitando passar por qualquer sofrimento, da mesma forma que passas por momentos de alegria sem os reter, deixando-os livres, que você libertará a você mesmo. Isto é o que eu tinha nomeado, e que tinha sido nomeado antes de mim, espontaneidade, transparência, o caminho da infância e inocência, o pequeno caminho de Teresa. Hoje, como creio que já tinha sido dito no ano anterior, não havia caminho mais eficaz, não havia caminho mais direto do que o caminho da infância, como Teresa o havia expressado, como ela o vivenciou quando estava encarnada. Todo o resto, a partir de agora, só lhes atrasa, só lhes obstrui, mesmo que seja apenas isso, esses elementos vibratórios, esses elementos de visões, esses elementos de experiência, que lhes trouxeram até hoje. Da mesma forma que toda a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres deixou de se expressar desde 29 de janeiro, não para lhes privar de nada, mas para restaurar verdadeiramente a vossa autonomia e liberdade, a fim de se encontrarem, em algum momento. E para isto, você tinha que sentir o que estava faltando, tinha que descobrir a verdadeira liberdade, aquela que não depende de nenhum ensinamento, de nenhuma luz concebida como externa. Mas lhes dissemos desde o início, mesmo que tenham-os visto fora, quer fosse o arcanjo Anael ou outros, eles estavam primeiro dentro de vocês. E hoje, elas são reveladas, não mais através de palavras e discursos, não mais através de uma presença que você sentia fora, mas através desta nudez de seu coração, através desta alegria, através desta beatitude. Já não se trata de uma questão de comunicação, de canais, quaisquer que sejam as palavras utilizadas, trata-se de uma ressonância. Não se trata de lhe fornecer informações, exceto para explicar, talvez, algumas das coisas que você está experimentando neste mundo. Mas acima de tudo, você precisa confiar em si mesmo, você precisa viver, não acreditar, mas viver. Todo o resto é apenas obstrução. Tudo que lhes ajudou já não lhes pode ajudar porque você está acima disso, mas é uma forma de falar, sobretudo os oradores, sejam quais forem os seus nomes de prestígio, ou as suas passagens prestigiosas na Terra, seja qual for o arquétipo que representam, não há outra maneira de viver, que tudo isso já esteja em vocês desde o princípio. E para que isto aconteça, a referência externa, a história, as vibrações, as visões, devem desaparecer por si só, e pela inteligência da luz.
Então simplesmente não tem que segurá-los, você só tem que parar de usá-los, você só tem que entregar as armas da consciência. Silêncio. Amado. Voz. Houve um pequeno segmento da pergunta dele, mas foi o que você realmente disse. Eu sempre respondo antes da pergunta, mas vai em frente. Risos. Voz. Sim, ela também diz. Eu também percebo o absurdo dessas palavras aos olhos do coração. Mas às vezes é muito difícil, tenho medo de vacilar numa forma de depressão. Mas isso é. Amado, você tem a lucidez. Que mais vos posso dizer? Tudo que é elemento de sofrimento, tudo que é elemento perturbador, apenas passa. O medo é destilado pelo que resta das pessoas, e dos hábitos como todos os outros. Mas o encorajamento vem da experiência crescente, em massa e em número, de nossos irmãos e irmãs que estão experimentando a mesma coisa. Se um o vive, o outro pode vivê-lo. Tomando uma referência histórica, Cristo disse: o que eu faço, vocês o farão, e muito maior. A verdade o libertará. É exatamente o que está acontecendo agora, não importa o que você pensa e não importa quanta resistência, sofrimento ou medo. O medo, como disse, como acabei de lhe explicar, desaparece diante da intensidade do coração. E para isto, a boa notícia é que você não tem que se opor ou lutar contra isso. Você só tem que aceitar o que você sabe. Mesmo que ainda seja desconhecido para você dentro da pessoa. A eternidade do seu coração, a eternidade da beatitude, além de todos os mundos. Voz. E para concluir, ela disse: é uma iluminação da luz? Quanto tempo isso vai durar? Até o momento final. Risos. Cada dia, mesmo que lhe pareça hoje, exceto para aqueles que o experimentam, é claro, cada dia verá a alegria crescer e se abrir para cada vez mais irmãos e irmãs. O mesmo vale para a beatitude. E todos vocês vão ressonar, todos vocês vão confiar. Nesse momento, para você individualmente e coletivamente, tudo também será realizado. O evento estará lá. Dito isto, tudo que tem que acontecer acontecerá, não importa o que você faça. O que não deve acontecer não acontecerá, não importa o que você faça. A liberdade não é sobre ter uma escolha. Liberdade significa aceitar que sou a luz, e que você não tem escolha senão de ser livre de todas as pessoas, de todas as dimensões, de todas as formas. Todo o resto não é nada mais que um filme que passa. Amado. Voz. Não há mais perguntas neste momento e ainda nos restam cerca de 15 minutos. Por isso, ouvimos aqueles que querem partilhar conosco, testemunhar, questionar. E se nada surgir durante este último quarto de hora, a Aba os convida a voltar, cada um de vocês, à ressonância, simplesmente perguntando a você, ouvindo o silêncio, sem pedir nada e sobretudo sem esperar nada. Esteja aí, seja aqui nesta sala ou em outro lugar, seja ao vivo ou quando você lê ou ouve. Silêncio. Amados Abas, a Aba, que está a falar, vai agora retirar-se. Peço-lhes simplesmente que fiquem, aqui ou noutro local, por alguns minutos. Demonstrando que a Aba não tem nada a ver com isso, mas que cada Aba tem algo a ver com isso. Eu os deixo no silêncio da ressonância, no silêncio da confiança, no grande silêncio da verdade que conduz à grande alegria. Apenas esteja aí. Não procure nada para perceber, sentir ou ver. Apenas esteja aí. Quanto a mim, até amanhã para os demais. Eu diria simplesmente que no final, quando o exercício não é um exercício, este exercício de vida vai terminar. Silêncio. Cada um ao seu próprio ritmo, quando quiser, pode abrir os olhos, sempre que quiser. Até amanhã. Obrigado.
Jean-Luc Ayon, Apoteose Live. Tradução: Francisca dos Reis. Revisão: Edmundo Dantes Pacheco.